Bom dia, galera do oitavo ano. Então, galera, hoje nós vamos discutir aí vamos refletir, na verdade, sobre as origens do subdesenvolvimento. O que seria subdesenvolvimento? Subdesenvolvimento seria assim as condições precárias sobre a qual uma sociedade ela se desenvolve, sobre a qual ela cresce. Então, por exemplo, um país que tenha um acesso muito precário à educação, aos serviços de saúde, né? O país onde a renda não seja bem distribuída, onde a produção interna é muito baixa e a população é muito pobre. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e vai ver que existem vários níveis de subdesenvolvimento pelo mundo, certo? E vamos também debater acerca das origens desse problema, porque tudo teve uma origem. Vocês já pararam para pensar aí, por exemplo, por que um país como Angola, Vietnã, Iraque, porque o Iêmen, que vive a maior crise humanitária do planeta, é um país assim onde há altíssimos níveis de subnutrição, de mortalidade infantil, que é um outro fator muito agravante, porque se uma criança ao nascer ela não tem ali as condições necessárias à sua sobrevivência, isso mostra que o país passa por uma grave crise de recursos, né? Um seríssimo problema. Então, as origens do subdesenvolvimento. Muitos países, e aí na América, né, na Ásia, na África, principalmente na África, né, sofreram muito com a colonização. E aí, por exemplo, aqui na América, vamos pegar o caso mais antigo de colonização. Na América, nós tivemos a colonização de exploração e a de povoamento. Tá, professor, mas qual é a diferença básica da colonização de exploração para a colonização de povoamento? A colonização de exploração, os caras que vinham aqui colonizar o Brasil, os portugueses, né, lá nas colônias espanholas, os espanhóis, eles só queriam as riquezas, só a priori, né? A priori, a gente vai ver que mais à frente, o Brasil ele também adota uma estratégia de povoamento, para que isso não desse brecha até outros países invadirem o território, mas isso muito, muito, muito depois. A princípio eles queriam riquezas naturais para comercializar, né, entre os países da Europa. Os espanhóis é a mesma coisa. Só que os ingleses lá nos Estados Unidos, eles tinham um projeto de sociedade. E esse projeto de sociedade, ele fez muita, muita, muita diferença. Porque, assim, os caras iam para ficar nos Estados Unidos, iam para ficar no Canadá. E quando você vai para um lugar para ficar, imagina você, está indo para uma cidade. Se você está indo para uma cidade para ficar uma semana, tu não vai se preocupar, tu vai alugar uma casa, tu vai ficar no hotel e não vai ter a preocupação de estar ali fazendo a manutenção da parede, de estar tendo todos aqueles cuidados que você teria com a sua casa, até porque daqui a uns dias você irá embora, certo? Quando você vai para um lugar, você fez uma mudança para outra cidade, você vai tomar todos os cuidados, vai assim querer que a casa fique da melhor forma possível, porque é um projeto de permanência ali. É isso justamente que aconteceu, porque assim, nesses países que eu citei, que são os dois países desenvolvidos na América, tá, galera? Esses que foram colonizados pela Inglaterra. Esses dois países, eles vão ter todo um projeto de país desde o início. Não foi algo pensado séculos depois. Eu diria que até hoje, assim, os países da América do Sul, em maioria, não tem. E lá houve um projeto de colonização, houve um projeto de país. Claro que havia diferenças, por exemplo, nos Estados Unidos houve a chamada Guerra da Secessão, Guerra Norte-Sul. Isso aí ficou... o Sul era considerado mais pobre, né? O Norte considerado mais rico. E houve aí um confronto, teve também a Guerra das 13 Colônias, na qual os Estados Unidos basicamente guerrearam aí com a Inglaterra para poder conseguir a independência. Então, assim, sempre foi um país cujo povo sempre teve um ideal muito forte,
né? Eles sempre tiveram esse nacionalismo. E aí a galera hoje vai falar, não, os Estados Unidos são muito nacionalistas. Isso é um DNA deles. Assim como eles têm um DNA para expansão. Assim, o território dos Estados Unidos, isso aí já depois da independência, eles vão expandindo. Vão pegando aí... o Texas, por exemplo, era território mexicano. Eles conseguem anexar por meio de guerras, por meio de acordos, por meio de compra. Então é um país que tem no seu DNA a expansão. E essa expansão, ela mais tarde vai ser vista até na forma do que chamam de imperialismo. O imperialismo, ele traz essa coisa da dominação cultural. Há uma certa imposição cultural, e isso aí determina muito também os hábitos de consumo. Então há uma concorrência, claro. Pô, se você criar um bloco econômico, se fosse criado um bloco econômico em toda a América, claro que os produtos americanos sairiam, né, vencedores nessa competição contra os países, contra as indústrias dos países sul-americanos, do próprio México. Acontece lá no NAFTA. Lá o NAFTA é isento de taxas alfandegárias, então os produtos americanos entram livremente. Imagina só, é a mesma coisa que pegar um Dolly e uma Coca-Cola. Imagina que fosse o mesmo preço, se fosse o mesmo preço. Isso tem um lado bom e um lado ruim, porque assim, o lado bom é que pode estimularia a indústria local a crescer, né, a inovar. E o lado ruim é que não temos o mesmo poderio financeiro dos caras para fortalecer tanto assim a nossa indústria. Então, voltando ao foco, os Estados Unidos e o Canadá tiveram projetos de expansão, tiveram projetos de crescimento social, o que não houve aqui. Em outros países, por exemplo, aí já indo lá para o século XIX, né, Conferência de Berlim em 1885, as colônias americanas já tinham se tornado independentes, só que estava em curso, né, o auge da Revolução Industrial na Europa. Eles precisavam... o que a gente precisa na indústria? Matéria-prima. Os países precisavam de matéria-prima e viram na África essa chance. Eles repartiram a África entre eles, no que foi conhecido como partilha da África, neocolonialismo. E aí, inclusive, esse neocolonialismo ele vai acirrar tensões na Europa que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Claro que as motivações da Primeira Guerra não foram só essas, mas foi uma das principais. Houve o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Não foi o estopim, não foi o motivo. Foi o estopim apenas para o início. Era uma situação que aconteceria de qualquer forma, não tenha dúvida. A corrida armamentista, que na época foi chamada de paz armada, estava em curso na Europa. E esse domínio sobre outros povos vai continuar. Na Segunda Guerra Mundial houve isso. No pós-guerra, com as disputas entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a desigualdade no espaço mundial ela é uma realidade. E os motivadores são históricos, são basicamente históricos. É algo que não foi construído do nada. Claro que assim, em muitos países, a corrupção em muitos países é um fator de agravamento disso. Por exemplo, as tecnologias elas surgem primeiro nos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos eles detêm tecnologia de ponta atualmente. Que os países emergentes, vamos colocar os emergentes porque os subdesenvolvidos, de fato, a situação é muito, muito, muito pior. Porque são países que vivem basicamente da economia primária, da agricultura. Tem países que, por exemplo, não tem nem o que a gente tem. O Brasil hoje, ele produz aí carros, aviões, né? Produz industrializados com certo nível de tecnologia. Tem países que nem isso. E países como Estados Unidos, Japão, União Europeia já produzem tecnologia de ponta. Então, a economia mundial, ela não é justa, vamos dizer assim. E a economia dificilmente vai ser justa. Porque se a gente for pensar, a economia envolve competitividade. E competição, para que é feita uma competição? Uma competição ela é feita para indicar alguém que é superior em algo. Então, como o princípio da economia básica é a concorrência de produtos a concorrência por produtos
que estão em escassez. Então não se faz economia, e aí é um conceito muito complexo, mas vamos supor, você não vai valorizar um produto se ele for muito disponível, se ele for muito abundante. Vamos ver. Eu estou pensando em um exemplo aqui, tá, galera? Estou igual em sala. Vamos supor. Deixa eu ver. Pizza e arroz com feijão. É muito mais comum a gente se alimentar, saudável também, né, galera? A gente comer arroz e feijão na nossa alimentação do dia a dia. Quando tem a pizza, vem aquela alegria, caraca, pizza. Ou então convidaram para churrasco, então é aquele momento em que a gente fica feliz. Não é todo dia que a gente faz churrasco, né? Eu pelo menos não. Então olha como que a gente fica feliz, porque é um momento raro. Agora, se a gente tivesse churrasco todo dia, ei, churrasco amanhã, depois churrasco de novo, depois churrasco, uma hora enjoa, né, galera? Então passa a não ter tanto valor. É que nem aquela comida. Aí, se o exemplo de churrasco não serviu, vamos usar o nosso prato preferido, né? Ou ocasiões específicas que a gente não tenha sempre. É uma coisa que a gente valoriza mais. Na economia é assim. Então, como a economia ela é feita com escassez, não é sempre, né, que aquele produto vai estar ali. Então isso gera uma concorrência. E aí, dentro dessa concorrência, quem tem as melhores condições vai levar. Então, um fato é, qual é a pauta que existe mundo afora? Da questão de mais igualdade, né? De uma melhor distribuição de renda, de mais produção de riqueza. Agora, essa coisa do o carinha ali ganha 5 mil, aqui ganha 3 mil. Isso vai existir de fato. Até porque isso estimula a concorrência, estimula a competição. Então, se a gente for falar de desigualdade do espaço mundial, a gente fala de situações que são muito, muito, muito abissais. Hoje a gente tem países que produzem aí microchips, que é considerado tecnologia de ponta. E países que ainda está o agricultor lá com a enxadinha no campo. Então olha só a diferença de patamar, né? Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Outro patamar. Então, tem países que estão em outro patamar. Tem países que estão assim em um outro grau de desenvolvimento, em um outro nível. Assim, tem países que ainda buscam o básico para a população sobreviver, galera. Depois, assim, se vocês forem pesquisar, por exemplo, a situação do Iêmen, eu já falei lá no início do vídeo, mas assim, é uma situação muito triste. Vietnã, que passou lá por uma guerra, durante a Guerra Fria, foi invadido pelos Estados Unidos. Afeganistão, tem países que a população sofre do básico. Então, assim, por mais que o nosso país ele ainda tem uma estrutura desigual, às vezes a gente não tem o que queria ter, mas temos que valorizar muito o que temos. Claro, indo sempre além, indo sempre em busca do melhor. Então, quando a gente estuda assim, as desigualdades do espaço mundial, é também uma lição de vida, galera. Porque às vezes a gente pode considerar a felicidade como sendo algo, né? A felicidade sempre é algo a atingir. Só que aí a gente olha para nós mesmos e vê que, na verdade, a felicidade tem que estar em nós, muitas das vezes, não algo a se atingir, né? Se a gente for ver a realidade aí de tantos povos pelo mundo. E realmente é bem, bem, bem complicado. Nosso país, ele, com todas as dificuldades, ele ainda nem vai ser, nunca foi assim atingido diretamente. Houve a Guerra do Paraguai, houve lá outros problemas, houve um medo na Segunda Guerra Mundial, que o Brasil estava em guerra lá na Alemanha, mas foi um país que ele não sofre com conflitos armados que geram imensas dificuldades econômicas. Por exemplo, a Guerra do Golfo,
ela vai surgir no momento em que a população estava revoltada com o ditador iraquiano, Saddam Hussein, que tinha metido o país em um conflito gigantesco. Assim, o conflito com o Irã durou 8 anos. 8 anos. Então imagina o que é você envolver seu país num conflito de 8 anos, que ao final desse período a população vai estar muito, muito, muito carente. E aí, como estratégia, assim, muitos desses países, era usada a guerra. Ele invade o Kuwait, aí depois começa lá o confronto com os Estados Unidos, e a partir daí o Iraque mergulha numa crise sem fim. Se for pensar Síria, então, a Síria também, inclusive, foi até bom eu lembrar da Síria, porque a Síria, ela foi colonizada também. Aquela região ali, ela sofreu o domínio dos ingleses, né, dos alemães, dos italianos. Os povos europeus, uma gíria antiga, assim, pintaram e bordaram, né? Aprontaram demais lá naquela região. Então, as consequências estão aí hoje. Claro, conforme eu disse, se os governos continuarem a se beneficiar disso, dificilmente muda. Mas há uma tendência aí que alguns países consigam, com o passar dos anos. A gente tem alguns exemplos. A Coreia do Sul era um país muito pobre, virou referência. Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, da Samsung. A Samsung, ela é fabricante de celular, todo mundo, né, tem uma noção, acredito. Essa empresa aí, ela é um dos maiores símbolos da Coreia do Sul. E a Coreia do Sul virou país de primeiro mundo. Eu hoje considero a Coreia do Sul como país de primeiro mundo. Nem como emergente, porque é um país que saiu de um patamar de pobreza muito baixo para um alto nível de desenvolvimento. Então, galera, esse aí foi o nosso bate-papo sobre desigualdades mundiais, né? É bom porque causa uma reflexão. Veio até o meu momento reflexão aí, que não estava nos meus planos para aula, mas a gente vai falando aí, vai se inspirando. E peço que vocês deem uma lida no capítulo, tirem dúvida, tá, galera? A plataforma vai estar lá os exercícios também, o que foi pedido para essa aula. Então, peço que vocês se cuidem, tá, rapaziada? Isso aí é coisa muito séria, tá? Obedeça aí as determinações que foram dadas das autoridades de saúde. E se Deus quiser, logo logo a gente vai estar em sala aí, conforme antigamente. Vamos ter esperança de que tudo isso vai passar. Valeu, rapaziada. Um abraço para vocês.